Boa tarde a todos, bem-vindos de volta, bem-vindos àqueles que não estavam de manhã. Vamos retomar nosso segundo painel, na verdade. O nosso segundo painel, nós temos a presença de Kazu Zegas, que é de Santiago. Enfim, aqui tem um briefing que vocês podem acompanhar, e o Marcelo Rosenbaum. São dois autores bem distintos, mas há uma coisa muito comum entre o trabalho deles, que é a relação com a Terra, com os habitantes da Terra, com a natureza e a conexão com o indivíduo. E os dois têm visões um pouco diferentes com relação a questões mais amplas, mais abrangentes, mais espirituais, que eu vou deixar aqui, claro que eles vão apresentar. E esse painel vai ser mediado pela Dominique, que também tem uma capacidade muito grande de compreensão dessa integração. Tem muito a ver com o espírito da frugalidade que ela apresentou antes. Essa é a razão da Dominique ser a mediadora desse grupo. Nós temos bastante tempo para perguntas e respostas ao final. Então, por favor, quem quiser, quem tiver, durante a apresentação, já vai escrevendo. Tem algumas pessoas aqui com papel, caneta. Vocês podem escrever as perguntas. Eu vou traduzir as perguntas para a Dominique. E mesmo ao final podemos acrescentar mais perguntas a esse programa. Então, eu vou colocar já a apresentação da Kazu. When we were at the farm in the past days, working together, we remarked that Kazu and Marcello had many things in common. The first one is probably that what they do is really coming from what the Latin called genius loci, the genius of the place. So they know particularly well how to feel what is needed in a place. We also remarked that they spoke a lot about vernacular architecture, looking at what was done in the past to inspire their own work. And then another important point is the work with the communities. So they don't work in big cities for rich people. They work in more rural areas and try to make an architecture which answer the needs of the people. And I like very much this empowerment of the people. So now I'm very happy to give the stage to Kazu. She will speak 30 minutes. Then Marcello will also speak 30 minutes, so that we have at least 30 minutes to discuss together, because there are a lot of young people here, and I would like them to tell us what are their preoccupations, what are their needs to, what are their dreams. So take the chance to ask questions afterwards. So Kazu. Well, thank you very much for the invitation. I'm really happy to be here sharing all these ideas and questions. I think with all my architects colleagues have been really interesting, and I'm really amazed that I was invited by Marcelo to the Ebramen 220, and in that Ebramen there were many questions, and I felt that Brazil was in a very starting point about timber construction and timber regulations. And from what we have been seeing in the panels these 2 days, it is that you went forward a lot. So it's really interesting. So we hope
that young generations are really connected to this. So because I think it's their turn to take on designing and changing like the way that we develop our cities and our land. So well, I started with this WG, like wood as wood, like making you wood construction global meeting. And I'll try to be fast because I have many, many slides. So in the face of the planetary emergency, how do we act? I organized with some friends. We think that search for solutions and convoke friends. I convoke friends from different disciplines and create a multidisciplinary team that is called Madera Lab. So we start thinking about all these ideas. So I have listened to all what has been said here are things that we have been speaking about all the time, and I think that we have all the same common problems. So what connects us, and I think that this connects us all, is the love for our planet and the love for the human species and the love for each other and for the beings in the planet. So I think that what connects us is love and beauty and the desire of making a better world for everybody and to be able to give a good planet for the next generation. So we are in a breaking point, we know that. So I made also a manifesto, Dominique. This was done in a Mundaneum in Mendoza, and it came to me, I think it was 2019. I used this Godfrey Reggio's film. I don't know if somebody knows about this film. It is a documentary film that is called Koyaanisqatsi, using this Hopi language. That the meaning of this Koyaanisqatsi, it's a meaning that evolves in time. So for me, oops, what happened here? There, okay. So for me, Crazy Life was the 80s when Reggio did his film, 1992. Then Life in Turmoil were the 90s. Then Life Out of Balance, 2000. Life Disintegrated, 2010. And A State of Life that calls for a new way of life. We are facing that. We had this big climate situation yesterday. I am a very fanatic backcountry skier, and I have gone to the Arctic and the Antarctica. And the last time I went to Antarctica, that was 2019 also. We have a lot of presentations, and the presentations about climate change. He said we have 8 years to make changes, or we will be in a big collapse because the poles are the ones that are controlling climate, and the sea is getting very acid, like 30%. So it's not being capable to reduce that acidification. So that's why we're having all these climate events, and it will become worse. So I think that in this relationship, we are really in a big chaos, and Reggio call us of what was happening in this relation between human being, environment, and technology, and we're already there. So I think that the challenge for architects today is enormous, and it's a matter of architecture to reflect on these issues and create new narratives that shape and materialize the new paradigm emerging on the earth. So what I'm trying to say here is that it's really, we have to take care of this, and it's a problem of design and of narratives, and it's our problem. So we face the urgency of reconnecting to open up new ways of living and developing sustainable ways. In a post-industrial era, our development cannot be based on extractive models, but rather on collaborative and circular ones. The role of architecture today is to open up these new narratives about the territory, which will allow us to build healthy cities, rebalancing life in a post-technological world. And for me, this paradigm shift is necessarily accompanied by the incorporation of feminine attributes and indigenous knowledge into the cultural process. It is necessary to recover the connection to nature and ancestral sacredness. So I think
we have many women speaking today, and I think you can see the points of view that the feminine aspect of the being brings. And also, I like to present Nina Walina from the COP25. She's an indigenous woman. Oops, I need the, why I don't have sound here? It came out. I will start again. It's very important what she's saying. My name is Nina Gualina, and I'm from the Quechua people of Sarayaku in Ecuador and Amazon. And the stories that we're hearing from our sisters in the north are similar to our stories in the Amazon and across the world. Because as indigenous women, we're protecting our territories. We're protecting the mountains, the forests, the water, the air. And our bodies are part of the land. Any violation of our land is a violation of our bodies. So with this idea, we need to go from an egocentric way of developing that was, I think, that was biblical, like they gave back the earth to the men, and we had to dominate the earth. And in the in the Industrial Revolution, we really make a big chaos of that. So we have to understand human being, women and men, like part of a very complex system of biodiverse. So we have to interact in a respectful and loving way, because everything has a being, so it has a feeling. The trees in the forest have a feeling. They are our ancestors too. So we have to understand that spirit. So then I met Andrew Wow, you say wow, in Bremen, and we became very good friends. And he was the leader of this Architects Declare. I won't read this because we have already known a lot about this, and my studio compromised with this. So today we are working only in timber and trying to bring like industrial timber, like high-tech technical timber into the discussion. And of course, the question, is timber the solution? We have here a lot of that. And again, good, yes, but for it to be truly sustainable, it is necessary to create regulations that guarantee the complete process. We have heard a lot of that anyway, but I have to reinforce from my point of view. With traceable and certification standards in the entire manufacture chain, and understand the forest as a natural capital. This is a banker, is economist from Chile, from the Central Bank, Elias Albagli. So we have been working with him. So this is the whole chain. I would want. So sorry, I won't stay there because we know a lot of that from today. So Chile, that's my place of work, Telluric and Southern Country. This is our last earthquake. Was 8.5, I think. ¿Cómo se dice la medida? Yes, thank you, I forgot. So, and Chile has a timber vocation. We have this cold jungle with many beautiful natural trees from our place. So, and we have these churches that are UNESCO human patrimony, because they are in Chiloé, and these churches were the Jewish priests that came to Chile to evangelize, sorry, and they brought their churches from Europe, like in marble and stone, but what they found here was the local indigenous people, the Huilliches, and the local timber. So they made their churches in the timber with the local labor. So from this, and they create these beauties of architecture that today are our identity. So I think that when you work with the local people and with your local materials, you generate identity and culture and knowledge and craftsman, and many good things happen from that.
And also this is a phrase that I did in my first international lecture for Gaudi's centenary. And it came to me that our territory is to America as monuments are to Europe. So what I'm trying to say here is that we have these really amazing natural monuments, and we have to develop in a way that we don't demystify the place. So I call that a light and precarious way of developing in a low-tech system. And for me, vernacular carpentry was it came to me. My first house was in the south, where there were all these beautiful buildings done by German colonies that came to conquer these lands, and also the interaction with local indigenous. So I will show this house that was my first house and that I developed in 1991. And I won the first edition of the Great Latin American Prize of Architecture. So that was like a big impulse of what I'm doing, because in general, this architecture wasn't done in Chile, and it was very avant-garde. And so what I did is, this is like a shelled galpón. ¿Cómo se dice galpón? Sorry. Barn, yes. Very common everywhere in the territory in the south. So what I did, and also was the year that I got married, and I had this calas, which is lily, I think, in English, and it was the year of the cala. And so this house that I have to create, because it was 35 hectares, so I have to find where to put the house, and every place was really beautiful. So I start. Let me see if I can do. Yes. So I went to the land and I drew it, and I understood what was the place. So you have the back part of the place, as I call it, the Serenity. You have like 3 volcanoes here, and then you had in the front the lake that was like the abyssal. So I thought about making the house as a bridge that was going to be aligned just in the part where the abyssal changed to the soft land, and that I wanted this to be a bridge for the owner of the house. So the house was going to evolve from there. And of course, when you are with all these ideas and you need something to inspire, in the place where I was working, I had the lilies. So I started drawing the lily, and from all those drawings, I realized that the lily was a straight line that came from the earth and went to the sun, and this movement was intention, so the curve appeared, because it is. So for me, like, curves are straight lines with speed, and I was very interested on not a gravity architecture, but a very light architecture as a light and precarious. So I did a lot of observations. Like I realized that it grew up in spiral way, and Fibonacci came, and then the house, it came from the flower when it opens, no? And in the middle, the pistil, that's there. So this, I call it my thesis house, because all these drawings and all these ideas were what I have been developed as an architect. And the other architectural operation I did was that I deconstruct the shelter, and I reconstructed into a contemporary way, looking for the best light, the best views, the more control of the wind, and all those things brought this. There is the roofs. It's like containing all these movements, and the back part of the house is curved, and the front part. And my daughter Clara was born at that time when I was building this house, and my ex-husband now built it. So it was like a family project. So it was very beautiful in that time to do that. So the back part of the house is all curved, because it's dialoguing with the soft lands and the volcanoes. And the front part of the house, I don't have. It's here. I don't have. That's the bridge of the owner, that it is looking for one side of the mountains and on the other side for the lake.
and the roof, it's giving light to the interior. It's separate, so everything, all the joints are separated. So for me, architecture is the art of joining. You can make a house by joining in an empty space, or you can make a narrative over the territory and open new ways to inhabit in a territory through connecting these ideas. So it's always about connections, about joints. So from that, I developed this my like artistic way of making architecture, and I realized I organized my houses in three types, and I realized that I was leading with energy. Like all the projects that I was doing, they were like using like energy, and energy understood as an Einstein's formula, that when you put a mass in acceleration, it dematerializes. So my questioning was how dense matter is. And because it depends the way that all the molecules are vibrating, how dense or not dense is the matter. So from there I had these like first houses that were the opening. Then I had that were very complex because they all have to work with the territory or also in urban systems. And then I had the synthesis that all was solved in just one architectural movement or in pause. So it's the deployment that is governed by containment. So you have opening and synthesis in a balance. So we will see some of them. So my 4 first houses were leading with the elements of the earth, fire, water, air. The 2 that are, we will see earth, that was Lily House, and now we will see fire. That was done, I started designing this house. I call these family lodges because they are built to, to shelter 4 generations. So it is like, it works like a lodge, but it's also a family house. And it is because it is in general is used in vacations, but it also has to be able to go only one person in winter and don't feel that he's like in super big space. So this is called the firehouse because the place where I did this house was the territory created by volcanoes, very, you could found the soil. And also because the first human order was over the fire, where the community tells stories, and from the stories the community had their connections and their cultures. So for me it was very important, and as I said, I was interested on something that had speed at that time. So I studied the spiral galaxy when a galaxy is formed, it forms with a new galaxy like a little sun, and then another galaxy comes. So the house is done by that. All my architecture is done from the poetic word. So you will find this is like the poetic synthesis of what is making the design. And that's the floor plans. It was a time that we didn't have computers, so it's all drawn by hand. And it was a big challenge to build this with local people, but they were able to do it. And in the bottom you have, I had some concrete because it was a slope, and I put the stones of the place that were taken from the excavations. And then I renovated, like the first part of the house was up to here, and then when the family grew, I put the little sun of the galaxy here, and this changed all the family way of being in the place. So everything happens on this fire, and lunch and everything is here. So there, and some ideas of the house. I have to say that in this time, everybody told me that you couldn't make round architecture with timber, that it was impossible to curve the timber, and for me it was really important. It was a statement, so
I took the material to an edge, no? And it's really working, like also about not protecting the walls, and it's here. It's more than 25 years. And also stairs are like an opportunity for me for doing sculptures. I like very much that. So this is the place where the two galaxies, sorry, I didn't explain. So this, in the house, the part of this side, it's like the first and second generation house, and this is the third and fourth generation house, connected through that corridor, and there is the stair. And it is a centripede house that makes the family gather, but also each one has its own space. And if somebody goes alone in winter, it just uses the central part. So that's how the house is always evolving and connecting. And then new explorations. I start working with this. This is a long story, but from this vernacular carpentry to technified carpentry. So I will show this urban house that again I broke some paradigms because they told me that you couldn't put timber in a city. And the neighbor, this is my mother's house, and the neighbor say to me, why you are making a timber house, that you are bringing back the neighbor. He was really upset that I was making this timber house. So anyway, this house is called Emerald House because my mother has green eyes, very green eyes. And the idea was to make I did a Roman floor plan with the yard to give air and light in the middle. And then by the study of the crystal, emerald crystal growth with the polyedric platonics, I got into the icosahedron, and the icosahedron brought that the roof would volumetize, and that's the first facade of the house because it's on a slope, so lots of people look this roof, and this roof rotate, the yard rotate to the contemporary. So that's the floor plan of the Roman house, and then the roof rotated to contemporary. This is the way that you go in a very soft way, and the house integrated to the place. And then again the stairs. And this is the 2 yards, and you have like a 5th facade and looking to one of the hills from Santiago. And also I create this idea of not getting into the facade with the walls, because everything was very beautiful to see, and also because I start thinking about how we use spaces and how we can democratize the use of space. So by closing and opening sliding doors, you have like an open space, or you can create your own intimacy and give other uses to the spaces. There is the whole house. It is supported in a like concrete pillar forest, and there is a beautiful part in the underneath. We are 40 people in our family, so the house grows when we are all gathered for family parties, or just for my mother and the people that is with her. So because it came democratic, the people that help her with the house are also her family. So we can see the roof and the way that it works, and I'll show a little video of this. The 2 yards, no? And the timber here is IPE, but with a certification. Because Santiago has a very big climate oscillation, and it's very dry because we are deserting, so it was very important to have a dense timber. So it's a fuselage. All the house is a timber fuselage.
So, well, monocrop versus native forest. We have a lot of monocrop in Chile. It was some laws to help development. So and also for making paper. So we have a lot of pine and a lot of eucalyptus, but we have this amazing native forest that is like sacred. So because we have that, and it's a cheaper timber now to use it, I did a couple of houses, more low budget, with this material, and this is called the Ye house because of the way that the relation of the house is connected. This was a family that was married in a second marriage, and they have their children from their first marriage. So the house was holding them as a couple and the children, and this space, the owner always make many parties, so this was a place for the parties and also for the cars. So this is done in pine, that is thermotreated pine. It's very simple, and this is like the space, it's like the column of the house, it's the connection, and it's also, when you arrive, you open this amazing place where it is located. So you can see, yes. Okay, so I'll finish in the next project. I'll just show this. So my daughter is doing the videos now. So that's it. So, thank you so much, dear Kazu. Your work is really full of poesy, and you make us curious about this project. And I also have to thank you because of the small videos that you have done. Because for a while, I don't know if you also had the same impression, we were there, and I think it is a very good way to share architecture. So thank you. So Marcello, so now it's your turn. You have also 30 minutes, and then we will be very happy
to organize a debate between both of you and the students and the other people in the audience. I'm sorry. There were many projects that It's up to Dominique because she does have a lot of work here. She said at the beginning she wants to. I have to tell her when Yes, she's no. finished with the 30 minutes. I asked because it was 30 minutes and I didn't know how much because I think 40. Okay. Is that what? Okay, so I'll try to be fast. I won't tell so many stories. I just go to show the work. So, thank you. Okay. It was short. I think it's perfect. It was a little short, yes. Okay, thank you, Christopher. Okay, so this is Loom House, which it is for an old couple that they live like in the middle part, in the central part of Santiago, and this is a really cheap house, as the Ye house. And in the beginning, I did all the house with glue lamp and all the structure very perfect, and it was very expensive. They really need to go down to the middle of the budget. So we did it in a vernacular way again, but it is the same project. It didn't lose, architecture didn't lose because we use like techniques more simple and more like more light, no, carpentry. And the owner of the house was the one that gave me the shape that he thought about having this serpent. And sorry, I'm still telling stories, so I won't tell stories. I'm just going to show how it's going on. So it really works amazing. I think it's so beautiful, and the roof is holding the serpentines. So, and there you can see the floor plan and also how it's working in the inside. It's like a big common space, and then you have the rooms on the edges. And they work in the land, and they cultivate, and they make essential oils. So it's a whole, like what we saw in the farm in Faf. It's a way of living with the environment. This is the entrance. And now, native forest local for hospitality, no? Native forest. So returning to our native forest, a proposal to be on the reforestation of endemic species and native forests, generating a balance between the current monoculture and a more sustainable and ecological paradigm shift. To achieve this, we need to design with the timber of the place. So I did this hotel that I know that it's very well known. It's called, for me, it's the Hotel of the Wind, because the place where it's settled is really strong winds. So all the architecture had to respond to this wind. So and it was a beautiful, amazing, spectacular space. So I said, how do I put 5,000 square meters here without spoiling the place? So what I did was a very topographic hotel that is solved in this beam. They're all different, so we needed a parametric design to design them, but they are done in a very vernacular way or low-tech way. And there is the beam that is like, and I like to leave structures clear, open, so because I think that structure is part of architecture. So for me, it's really important that it is seen how it's done. And this, that's a floor plan, and that little sketch is showing the idea of the wind as a fuselage. So I made this fuselage that comes from the earth and goes back again, so it gives confront the super strong wind, and then the wind bumps to the hotel and jumps. So when the people comes in, like it's bumping here and jumps here like a wave. So when people comes in, doesn't flow away because it's 120 kilometers per hour, like in season. It's really strong. So for old people or for children, it's really difficult. And it's, as you see, all the common areas are like tensioning the rooms. It's 42 rooms in 2 stories. And those lines there
are giving light and organizing the corridors in the inside. And all the doors are like together, so this space becomes very interesting. So that's the skin of the roof. That is very into nature. I didn't cover with anything because it's a dry place, and I look at a lot of shelters from cheap manufacturer, and they didn't have nothing, and they become gray, and the timber was with no rotten. So there is the hotel, and so it's really dialoguing with the landscape. This is Torres del Paine, which is a really natural monument. It's very important for us. So it was very important that the hotel was very discreet. And what I did is like a love relation between nature and the built space. So you can see the two facades there. And then you can see this like animal, I think. It's like an animal there. And a little that's the entrance, that is using the colors of Patagonia, of the Estancias Patagónicas, the pool, and that is tension in one of the sides. And this pool is connecting with the Sarmiento Lake. And then the connection between the entrance and the main areas, I used the original aborigines from there that were Cahuéscar, that they inhabited this land. So we put them to bring them into this new contemporary place. This is like all the common area, tensioned, and this is the corridor to the rooms. You have this reading space, and there are the bridges and the doors, the 4 doors of the 4 rooms, and then the light coming from these heridas. Okay, so recycling. This is a house. It's also a family lot. And here this was an Italian family, so I thought that I didn't want to have timber outside because they don't have the time to maintain. So I decided to use metal, that it was oxidized in the place. So we did carpentry with metal, and this house is inspired. So I call it the U house. With U is a house for it is. A folding for the lluvia in Spanish is rain. So it is like a protection for the rain, and the protection is this shelter of this material, and it's inspired of what the leñadores do in the place, that they put like a tent, a plastic with a stick. And that's the protection. So it's inspired on that, and also in the molecule of water. So these 3 elements are connected to the nucleus, is organizing the space. As you can see, we have three elements that are connected through the center and the entrance. So a very fast underneath, I put like the family gathering in the outside. That's the entrance. And here I use recycled native timber, because there are many houses that they were dismantling. So I'm reusing them in this contemporary way. So the curtain steel and the recycle is really dialoguing. So the windows are doing the same as the carpentry of the metal. That's the main area, and here is the 3rd and 4th generation house, and on the other side is the 1st generation. And I also here I invented this idea of not having invisible doors, so you could have planes instead of having this wall interrupt with the framing of the door. So then it's very interesting what happens with the space. So there is the house as an insect in the forest, and a little video for, where is my video? Oops. What happened here? Oh, there. This is also done by my daughter. That's the tents of the, and there she is also.
She's an actress and a producer, both things. Take some time. Oh, there, okay. I don't know if it's, I need another click. There. Yes, there it's coming. Okay. Marcelo has something. No, there's much more, but I really did a big presentation. But I think it was it's a enough. wonderful and a wonderful film. You can congratulate your Oh, yes. your daughter that she makes wonderful film. Yes, she did it in the pandemics. Like she was like getting like crazy. So I told her to ask. I asked her to do this film. So she really did an amazing work. Now she's presenting that in Foto España in this year. So it's good. Okay, your turn. Marcelo, yes, now it's your turn. Ok, boa tarde. Bom,
Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, Marcelo, o convite de participar desse encontro maravilhoso. E, Kazu, que poesia, como disse, né, como já foi dito, realmente é a coisa mais linda o trabalho, delicado. E aí eu quero continuar contando história aqui, mas a partir dos nossos trabalhos, dos nossos encontros com a madeira, com a terra, mas principalmente com seres humanos, com as pessoas. E faz 10 anos que a gente recebeu um convite, e esse convite veio para fazer as novas moradas de um internato de crianças, de estudantes que ficam no interior do Brasil, né, em Tocantins. São 1.200 crianças, jovens estudantes, que vivem nessa escola, que voltam para sua casa em muito pouco tempo, né, porque ela está muito distante de um centro, né, é uma região onde não tem grandes centros, né, as cidades elas são fazendas, então as crianças têm que ir e voltar todos os dias, não dá para ir e voltar todos os dias. Nessa época, quando eu fui convidado para fazer esse projeto, eu estava muito dedicado a uma pesquisa e dedicado muito dentro do Brasil profundo, em viagens com comunidades, num exercício de colaboração, de troca, de cocriação, de muita escuta, e não era dentro da arquitetura, sempre dentro do design, de objetos, mas muito nesse encontro de saberes, de trocas. E aí, quando veio esse convite, na verdade, eu não tinha noção do que era, o que poderia chegar. Para mim, era um projeto de uma fazenda, né? Claro, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, imagina, então. Que ninguém está gravando aqui, não, né? Imagina. Enfim, a dimensão não tinha noção. Eu estava tão focado nas comunidades onde eu estava trabalhando que, para mim, eu falei assim, eu ainda achei que queria um projeto voluntário, né? Eu achei que seria um projeto voluntário, e na minha cabeça tinha 2 projetos, um no sertão do Brasil, no semiárido, em Várzea Queimada, e outro na floresta, lá no Acre, e para mim era só essas 2 coisas que me interessavam, e esse aprofundamento de lá. E quando veio o convite, eu falei, tá bom, eu topo, mas eu quero usar essa metodologia do fazer junto, né? Não me interessa fazer hoje mais projetos que eu não esteja com quem vai usar. E quem vai usar, no caso, são as crianças, são os estudantes. E eu estava tão desapegado do que eu estava propondo que eu joguei alto mesmo, e a cliente me sentiu tão segura com a proposta que eu estava fazendo, que não tinha, acho que, nem noção do que era que eu estava propondo, e topou. Topou, e a proposta era o seguinte: viver um tempo com as crianças, estar junto com os jovens. Eu chamo de crianças, não são só crianças, são estudantes de 7 a 17 anos de idade. Só para voltar, para entender o contexto, a Fundação Bradesco ela é oportunidade de futuro para muitas famílias que os pais não puderam estudar. Então, os pais vão e entregam seus filhos para uma instituição, para uma escola, com uma visão de futuro. Mas, para essas crianças, elas não têm essa percepção. Então, muitas vezes, para as crianças, é uma dor estar fora do seu lar, com seus pais, crescendo com seus pais. Muito dessas crianças, né, filhos de colonos, né, de pessoas que foram colonizar, a colonização da colonização do nosso Brasil, né? Então, são pessoas que muitos vieram do sul do país para trabalhar nas fazendas. E essa tradição, ela também é a tradição do afeto, né? Aquela tradição do ser criado junto. O filho vai junto com a mãe para a roça, ele cresce no seu âmbito, né, familiar. Então, é também uma ruptura. E a gente sentiu isso quando a gente chegou na fazenda. Então, tinha uma certa dor com os jovens que estudavam nessa escola. E falavam que moravam na escola. Mas é muito perverso você imaginar que uma criança more numa escola dos 7 aos 17 anos de idade, sendo que aquilo é um lar, aquilo é uma casa. Então, o primeiro desafio, a primeira percepção que a gente teve era o seguinte: a gente tem que transformar Canoanã em casa. Canoanã é minha casa. O que faz Canoanã ser a minha casa? E a gente abriu esse desafio para a escola e para os estudantes. A escola topou. Então, só para entender a metodologia, a gente dividiu 2 viagens. A primeira viagem, e também para entender, nesse encontro, né, nesse convite com a Fundação, eu também convidei um escritório de jovens recém-formados da época de Curitiba, o Aleph Zero, para fazer parte desse processo enquanto troca, também de jovens recém-formados, para entender um pouco de uma metodologia de cocriação,
num processo de trocas, né, também nessa forma também de um olhar com a arquitetura vernacular, com a pesquisa, e aí foi participativo também em todos os sentidos, com todos os atores desse projeto, né? Mas aí, na segunda etapa, na primeira viagem, a gente ficou na comunidade, na escola, entrevistando os pais, os alunos, os professores, e fomos em algumas casas dos familiares para entender a construção, a forma que aquilo já era construído a partir dos seus avós, a sua ancestralidade, o seu saber. E onde a gente se depara, só para entender, os jovens, quando veio o convite, voltando, eu já volto aqui, o convite veio da fundação, da diretora da fundação, porque esses estudantes moravam em 40 crianças em cada quarto. E ela precisava melhorar a qualidade de vida, ela entendia que tinha que melhorar a qualidade de vida dessas crianças nesse conjunto, desse espaço que era muito grande, mas também não tinha ideia de quantas por quarto seriam, né, e que tamanho que isso ficaria. E aí, nesse lugar, eu também tive carta branca para escolher quantas crianças estariam no mesmo quarto. Mas quando a gente vai conhecer algumas casas dos seus avós, dessas crianças, que não eram crianças indígenas, são crianças das comunidades, né, dos pais colonos, né, que trabalham na terra também, claro, e as casas eram de barro, palha e madeira. E essas crianças tinham total, absoluto preconceito da casa de madeira, de barro e de palha. História dos 3 porquinhos, como todo mundo conhece aqui, né? Enfim, o exercício, quando a gente entendeu, né, que essa escola, o projeto dessa escola, era também um projeto de educação, a partir da arquitetura. Porque quando você entende que essas crianças que estão distante do seu leito, do seu espaço familiar, olhando como um projeto de futuro, o projeto, o espaço que elas usam, o que a própria fundação, a escola, oferece enquanto arquitetura, ela também é um edifício de transformação, quer dizer, de educação. E educar crianças de 7 a 17 anos no meio de um território onde a gente tem as plantações de picanha, que é assim que eles falam. Eles plantam picanha lá. Nem vaca eles chamam. Então, assim, a gente já tem um lugar, além da soja, muito perverso também. Então, você educar, né, a partir de um espaço, a partir de um projeto, relações com a terra, com a natureza, né, a partir do lugar onde elas vão dormir, da sua escola, eu achei isso prioritário. Então, na verdade, fazer o projeto de madeira e de terra partiu do preconceito que as crianças tinham desses materiais e da reconexão, da desconexão que eles tinham com a sua própria ancestralidade. Então, para falar bem a verdade, há 10 anos atrás, eu não trabalhava com madeira, né? Então, foi um encontro também com Hélio Olga, né, que foi um encontro maravilhoso, e com os jovens, né, os estudantes, para pensar nesse espaço. E a madeira ela entra nesse lugar. Ela entra nesse processo de reeducação, num espaço de valorização dos conhecimentos dos seus avós, dos avós dessas crianças. Um momento onde eles se conectam com a sabedoria e não com a pobreza que seus avós tinham, já que eles estão, né, fora do seu leito e do seu encontro com o familiar, para ter esse futuro, esse projeto de futuro na instituição. E aí, o encontro era o seguinte, a primeira viagem a gente ficou 10 dias entendendo, né, fazendo esses levantamentos, e depois de um mês a gente voltou para fazer o projeto, a criação do projeto. E nesse processo a gente desenhou uma metodologia de cada dia estar com 50 estudantes, de idades diferentes, gêneros diferentes, e em cada momento a gente iria fazer uma parte do projeto, do processo projetual de construir, de criar com eles. Um dos exercícios, o inicial, foi fazer uma convenção com todas as 1.200 crianças para escolher quantos eles queriam ficar em cada quarto. Radicalmente dando autonomia e liberdade para as crianças, acreditando no potencial deles, né? Inclusive, essa era, a princípio, uma loucura, mas também a loucura tanto minha quanto da própria fundação que topou isso, né? Ou talvez eles também não tivessem noção do que eu estava falando, que eu gostaria de fazer. E aí a gente chegou em 6 crianças por quarto, e não teve dúvida, todos foram absolutamente, parecia que eles já tinham combinado antes, eles já falaram, queremos ser 6. Tá bom, foram 6, tá bom, ok. No dia seguinte, era um exercício de, a partir do próprio corpo, entendendo o território como corpo, né,
que eu acho que isso que a Cazu falou, e os indígenas falam muito disso, né, porque a disputa, o movimento ainda está por conquistar o território e o corpo ser parte desse território. Então, a gente fez um exercício seguinte, separamos 3 equipes e pedimos para ocupar o espaço que eles imaginavam, 6 crianças, com o corpo deles, e cada um num canto da fazenda. Então, cada um começou a ocupar aquele espaço com o corpo deles, e um era cama, outro era armário, outro era lâmpada, aí teve um que queria ser o ar-condicionado, enfim. Mas o que é mais interessante é que os 3 grupos, quando a gente foi medir o espaço que eles estavam ocupando, era o mesmo. De uma forma absolutamente mágica, os 3 grupos ocuparam o mesmo espaço no território. Então, aí, a gente pegou essa medida, aí saiu à noite, fomos colocar no papel essa medida, e essa medida era real, essa medida cabia 3 beliches, o banheiro, a pequena lavanderia que eles precisavam, o armário e tudo resolvido. E aí eu fui absolutamente radical também nesse processo de falar assim, essa medida vai se manter, é exatamente a medida do quarto, porque esse processo é assim, é respeitar, é escutar e fazer jus a esse diálogo de escuta mesmo, né? Diálogo de escuta, não sei se vocês viram, mas enfim. Aí a gente, no dia seguinte, a gente separa 3 grupos de novo, e a ideia era o seguinte, cortar o quadradinho do tamanho que eles ocuparam o terreno. A gente estava com a ideia de... o convite era para construir 2 edifícios, o masculino e o feminino. Cortamos o módulo do tamanho do quarto para 6 crianças, para 6 estudantes. E aí eu dei para os 3 grupos, falei assim, ó, cada construção tem quantos alunos? 600. Então, quantos quadradinhos desse a gente precisa? Aí eles cortaram os quadradinhos. A partir desses quadradinhos, como vocês vão colocar isso nesse território, no espaço? É um em cima do outro? É um do lado do outro? Criando praças? Aí a gente apresentou umas imagens de forma de ocupação urbana, né? Com praças centrais, prédios. Aí os 3, cada um fez, aí cada grupo fez uma sugestão. E aí, a que ganhou, escolhida por eles, foi a terceira, a da ponta. E o projeto virou isso. Absolutamente, exatamente o que foi escolhido e decidido por eles. A partir daí, claro, os materiais. O meu desejo aqui, né, a ideia desse lugar, eu estava muito já dentro das comunidades indígenas, fazendo um trabalho também com uma outra comunidade indígena, que na sequência eu vou apresentar. A ideia era de uma única cobertura, porque a gente o que precisa para uma casa é uma cobertura, é um espaço que nos traz sombra. E aí, a construção, claro, os quartos, seria de terra, a terra que eles também rejeitam. A terra que é feita numa casa muito pequena, né, que é feita com adobe, que não tem manutenção, então dá a questão da doença de Chagas, dá outras doenças, dá vazamento, e dá também, com o fogão a lenha que eles usam, não tem circulação de ar, eles vão para a cidade defumados. Então, além do preconceito deles pela estética ou pela questão assim, das roupas, da pobreza, tem o cheiro, e que para eles está ligado ao barro, não está ligado à forma de construção. E aí tinha a história de fazer esse exercício da construção de solo-cimento, né? Aí aqui o estudo do nosso grande amigo Hélio Olga, da ITA, que topou esse desafio, né? No Tocantins, um lugar muito distante, são 25 mil metros de construção de madeira engenheirada. E aí, dentro do canteiro de obras, a gente construiu também uma fábrica de tijolo de solo-cimento. O tijolo foi todo construído em loco. Também, de novo, um exercício do barro, né? De trazer essa nova leitura para a nova construção, que pode ser exatamente lembrando do saber dos seus avós. Os seus avós têm, né, conectar eles com esse conhecimento mesmo, essa honra, esse orgulho, não da pobreza e sim do saber, né? O elemento vazado que a gente viu na casa, né, do avô de uma dessas crianças, foi replicado também na construção. Viraram 2 majestosas construções, né, do lado masculino e feminino. Essa única sombra, né, esse
essa analogia a uma grande casa que une todas as famílias dentro desse espaço, né? Esse espaço que é dividido pelas várias famílias, mas que esse teto ele é também o cosmos, e os esteios é o ser humano na conexão do cosmos com a Terra. E quando esse esteio, né, esses pilares se junta com a Terra, ele conecta o céu com a Terra. E era a partir dessa cosmovisão indígena de uma casa que a gente estava trazendo essa cobertura muito simples a partir de um desenho, né, de uma linha, e radicalmente aproveitando os inputs e o desenvolvimento que tinha sido trazido pelas próprias crianças, né, pelos próprios jovens. E aí, claro, né, entra dentro de uma sofisticação, nem sei se é de sofisticação, mas é resolvendo espaços, mas estava tudo resolvido, estava tudo dado. Não tinha... É um projeto que eu olho, assim, claro, tem o desenvolvimento técnico, ele é muito complexo, mas a criação foi dado exatamente naqueles 20... A gente saiu, né, dessa imersão de 20 dias com esse projeto absolutamente pronto. Tanto que eu apresentei para a minha cliente no avião, voltando. Ela foi buscar a gente, a cliente foi, estava tão ansiosa assim, ela foi buscar, e na volta eu voltei com ela e apresentei o projeto inteiro lá da fazenda. Chegando em São Paulo, eu já tinha mostrado todo o projeto, exatamente como está construído lá, passando por todo o processo, claro, né? Não é tão simples, né? Mas chegar nessas estruturas esbeltas, que aí, né, vem com os cálculos da Ita, do Hélio, da equipe. Aí aqui a gente tem nos encontros que a gente teve também com as comunidades ao entorno. À frente dessa escola, dessa fazenda, tem uma comunidade indígena, os javaés, que nunca tinham se relacionado com a fazenda. Inclusive, algumas das crianças que estudam na fazenda têm muito preconceito de indígena, que chamam de índio, por conta de território demarcado, que seus avós, que são assentados no território há mais de 100 anos, né, que chegaram, ganharam terras para cultivar o seu próprio alimento, quando o governo demarca um território, ele não tira a terra de fazendas, muitas vezes improdutivas, ou fazendas largas, grandes, de grandes empresários. Ela vai e tira a terra dos assentados, dos avós, dos pais dessas crianças que já estão há mais de 100 anos naquela terra. Então, essas crianças, na narrativa, né, que existe do governo, esses índios são vagabundos, são preguiçosos, são ladrões, porque pegam muita terra para pouco índio, que eu acho que todo mundo já ouviu isso. E isso está no repertório dessas crianças, desses jovens, desses estudantes também, nessa escola. Sabendo dessas histórias, e mesmo, além de saber, isso era confirmado na voz deles também, porque quando a gente falava, e os javaés, aqueles não sei o quê, era tudo com muito preconceito. E aí a gente foi, num desses 20 dias, a gente foi passar o fim de semana numa aldeia com os javaés, com os caciques, não sei o quê. Uma das coisas mais tristes naquele momento que eu tinha visto assim era entrar numa comunidade javaés que estão em contato com os não indígenas há mais ou menos uns 60 anos, onde, naquele ano, teve o maior índice de suicídio de jovens. Acho que eram 8 meninas que tinham se suicidado só naquele ano. Qualquer hora que você chega naquela aldeia, estão os homens praticamente bêbados, sem ter o que fazer. As mulheres, rola uma certa prostituição também, como necessidade de algo. Não justificando, nem romantizando nada, mas é uma realidade imposta de não ter oportunidade. E o mais louco, que assim, a casa do homem, que é a casa do saber ancestral, da permanência do saber deles, a igreja evangélica vai e constrói uma igreja exatamente no mesmo eixo, na frente da casa do homem, daquela casa de reza do homem. Então, era nesse contexto que também estavam os javaés. E aí, no processo, a gente tinha uma demanda de trazer também um nome para cada quarto. Esse povo javaés, nessa situação, eles tinham mais de 110 grafismos relacionados à própria natureza, de conhecimento deles, registrados, marcados, lembrados, desenhados. Eu falei, pronto, é isso. E eles trançavam palha. Aí eu falei, pronto, então, em cada porta, em cada quarto, vai ser um grafismo indígena javaés,
e a gente vai pôr uma plaquinha do lado. Então, vai ser uma educação também já para a cultura javaesa. A criança vai morar no rastro de cobra, ela vai saber que o rastro de cobra é aquele desenho que está. Então, ela vai conhecer pelo menos 110 tipografias indígenas javaés na própria arquitetura. A arquitetura já vai, de cara, entregar sem muito esforço, né? As ventilações, os pátios, os jardins internos, né, que é o Raul Pereira, um grande paisagista, acabou fazendo, lógico, trazendo as espécies nativas e trazendo também um conforto, né, térmico dentro dos espaços, com essas áreas com muita ventilação, um beiral absolutamente largo, de 6 metros, né, trazendo muito conforto. Essa obra ela tem uma dimensão, assim, até mesmo pela generosidade do espaço. A sombra nesse lugar muito quente, ela é quase um lugar religioso, ela traz quase um silêncio sagrado. A sombra vira sagrada nesse espaço, porque é muito quente fora. E você criar um espaço generoso de sombra, né, com lugares vazios, simplesmente vazio, permeável, para fazer o que quiser, correr, sentar no chão, mas numa sombra, né, não se compara à sombra de uma árvore, mas é uma sombra, né? Aí a gente desenvolveu todos os mobiliários também, né, as redes, a monumentalidade da escada também, todo um desenvolvimento super, né, dedicado, delicado e intenso. Mas o que é muito interessante falar, esse prédio, esse edifício, ele acabou ganhando alguns prêmios, grandes prêmios. E o que significou ganhar esses prêmios? Ele ficou muito conhecido, saíram falando da Fundação Bradesco. O que as crianças entenderam com isso? A gente volta lá e eles falam, nossa, o prédio que a gente mora, o que a gente fez, faz as pessoas agora conhecerem que a gente existe. Então, eles entendem, porque o mundo conhece, eles falam que o mundo conhece eles, porque eles acompanham toda a divulgação de um prêmio. O prêmio, por si só, é um prêmio. Mas, para essas crianças que participaram, que fizeram um projeto, ou que vivem nessa escola, é uma forma que eles eram também invisíveis, né? De alguma forma. Claro, Fundação Bradesco tem a oportunidade, mas tem outros, né? Tem outras escolas, é isso, eles são absolutamente invisíveis dentro desse contexto. Então, a gente costuma dizer que a gente usa a arquitetura enquanto uma ferramenta de transformação social. Essa é uma tese. E a gente aplica isso a partir desses encontros, dessas trocas. Então, de que forma esse edifício ele pode se transbordar e se passar em várias áreas de educação, principalmente para esses jovens, crianças, né, participando junto. Outra coisa que eu já tenho informação, por exemplo, são 3 jovens que saíram, que construíram, que estavam no processo de criação, fizeram sua casa na cidade de Solo Cimento. Então, assim, são 1.200 crianças. É muito pouco, 3? Não é maravilhoso, né? Eu acho que, assim, para mim, o melhor prêmio, o melhor presente, com certeza, são esses 3 jovens que estão lá. Também não tão humilde, né? Mas, enfim, tem todas as dimensões de cada coisa, mas é isso, de que forma, né, essa arquitetura, nesse cuidado, né, ela traz essas possibilidades todas de transformação, sim, né, a partir da conexão da escuta. E aí, falando sobre escuta, né, eu quero convidar vocês para a gente viajar agora lá para o Acre, sair, né, do Tocantins, daquela região, né, que é um arco de destruição por conta da soja, né, o Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a nova área, região que estão chegando, né, com a monocultura da soja, desmatando florestas, grandes fazendeiros, enfim. Mas aí, vamos para o Acre, numa comunidade indígena, Iauanauá, onde eu conheci há 14 anos atrás o cacique Iauanauá, Biraci Brasil Iauanauá, uma das pessoas, um dos meus maiores professores, que a vida me trouxe, assim, esse homem, ele faz parte da história do movimento indígena brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, um momento o PT, ele trouxe uma articulação para terem lideranças indígenas nos territórios, nos seus estados, e fez uma grande articulação. O Bira saiu para deputado federal na mesma chapa que o Chico Mendes saiu para deputado estadual. Existe imagem dele em campanha no palanque com Chico Mendes. Então, assim, esse homem resolveu voltar para o seu território, sair da luta
do movimento indígena, onde ele percebeu que a própria família estava em extinção, e ele defendendo um movimento muito maior, e ele retomou para a sua aldeia, que estava na mão dos evangélicos, que, pelas palavras dele, foi das maiores atrocidades de todo esse movimento do encontro, que passou por escravidão, né, por processo de escravocrata, tantos outros, mas o momento da evangelização foi onde matou a cultura, matou os saberes e os conhecimentos. E ele retomou em 2000, em 2000, voltou para a aldeia e começou a fazer a reconquista cultural desses saberes. E há 14 anos atrás, quando eu conheci ele, essa é uma comunidade que tem os conhecimentos também da medicina sagrada chamada ayahuasca, né? Aquela medicina indígena que tem, né, a conexão com o universo, várias coisas, não sei o quê. Bom, eu estava lá, na floresta, tinha chegado, primeira vez, 14 anos atrás. Ele me chama para conversar e me pede, sabia que eu trabalhava com projeto, tudo, e pediu para eu fazer a casa dele. Eu quero que você faça a minha casa. 14 anos atrás. E eu levei isso muito a sério. E fiquei 14 anos fazendo muitos projetos, tentando várias possibilidades. A gente chegou no Minha Casa Minha Vida Rural, fomos para lá com uma equipe gigante, fizemos um projeto inteiro do Minha Casa Minha Vida Rural, aplicamos ele na Caixa Econômica Federal, foi aprovado enquanto projeto que só usava madeira, só usava tecnologias alternativas, né, do uso dos elementos que já existiam na floresta, não trazia nada de fora. Só que o Minha Casa Minha Vida Rural precisava ter concreto. Existe um lobby no Brasil que, mesmo numa comunidade, no Acre, você, para chegar nessa comunidade, esse rio que serpenteia essa comunidade, para chegar lá são 10 horas. Precisava a gasolina mais cara do Brasil. Você tinha que chegar concreto lá, não poderia ser só madeira. Bom, a gente conseguiu reunir outros projetos que tinham a mesma vontade da construção com madeira. Conseguimos mudar uma lei no Ministério das Cidades, mas, na época, a Dilma não aprovou, não sancionou esse projeto, o Minha Casa Minha Vida Rural. Morreu o projeto, mas também ainda bem. Eu fui entendendo que, em 14 anos, a gente entende o tempo da natureza. A gente, enquanto arquiteto, a gente tem muito imediatismo, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos é muito. Agora, 14 anos é o tempo que uma árvore cresce, começa a crescer. E, para se relacionar nesse lugar de uma casa, a responsabilidade de fazer uma casa é muito grande. E era o cacique me convidando para ir para a aldeia fazer a casa dele. Nem ele, nem eu, a gente imaginou que precisasse 14 anos. Mas, gente, 14 anos eu falo, 14 anos, todo ano, pelo menos uns 2 projetos eu fazia. Vinha, ficava com o projeto embaixo do braço, ia entregando para toda a articulação sem fim, e fazia. E não desistia, sempre acreditando que o projeto viria. Num dado momento, o cacique pediu para mim fazer uma casa de alvenaria. Nesse contexto que eu estou contando para vocês, né? A 10 horas de voadeira para dentro da floresta, a gasolina mais cara. Aí eu quase nem respondi, eu quase fiquei bravo, assim. Mas eu falei, não vou brigar, eu vou querer entender o que faz ele querer um projeto de alvenaria, né? Porque, claro, dá para saber, é status, as pessoas querem, né, uma casa de alvenaria. Assim como aquelas crianças têm o preconceito da casa de madeira, a casa de barro, a casa de palha, a casa dos 3 porquinhos, né, na floresta, a casa de madeira também não é legal. Não é legal fazer casa de madeira lá, porque eles não têm, inclusive, na verdade, eles se limitam dentro das possibilidades, né, dos materiais que também podem chegar, e essa casa se desmancha muito rápido. Ela tem um custo caro para qualquer material, qualquer coisa que você vai construir, ela é cara. Então, eu perguntei da questão da casa de material, né, de alvenaria, e ele respondeu que essa questão, mas que ele queria uma casa mais resistente, não sei o quê. Mas imagina a manutenção de uma casa de alvenaria dentro da floresta. Ia ser muito pior do que da própria de madeira. Mas, enfim, voltando. Depois de 14 anos, no último ano, eu tinha certeza que esse projeto não existiria mais. Morreu, porque já tinha tentado tanto, e eu estava realmente... Falei, não, eu achando que era o grande projeto que eu ia fazer, não sei o que, eu falei, não vou fazer mais, esquece. Aí, dado um dia, ele me liga, o cacique me liga, Marcelo, consegui recursos, vamos receber a Conferência Mundial Indígena da Ayahuasca na nossa aldeia, na Aldeia Sagrada, consegui um recurso, então, assim, protagonismo do próprio
indígena, né? Consegui o recurso, agora eu quero te contratar para fazer o projeto. Eu chorei, óbvio, né? Primeiro que eu já achava que nunca mais ia ter projeto. Aí ele me chama falando que vai me contratar. Aí eu vou para lá, né? Chego, são 27 horas para chegar na aldeia, literalmente chorando ainda. Chego lá, mas quando eu chego na aldeia, ele estava de cliente. E aí, de primeira vez, ele falou que ele queria. Não quero palha, quero um Y para de drone. A gente vê a minha marca, que é Yawanawá, é Y. Quero um edifício Y, não quero palha. E aqui a gente vai fazer o Y, vamos fazer um centro cerimonial e pronto, e é isso. Eu, sim, senhor, que maravilha, o que você quiser, cacique, o que você quiser, agora chegou a hora, vamos fazer. E aí começamos o projeto, né? Foram muito pouco tempo. Novembro do ano passado eu estive lá para fazer o projeto com eles, né? Para desenhar, né? Entender os processos. Voltei, liguei para o Hélio. Hélio, vamos fazer esse projeto? Você topa? De madeira nativa. Vai ser construído pelos próprios indígenas. Tem que trazer um certo entendimento, né, dessa arquitetura amazônica, usar pouca madeira, limitante. Naquele momento, a gente estava com a ideia de usar um padrão que se encontrasse no mercado, que isso possa ser, inclusive, uma casa a ser replicada. Mas, enfim, as histórias vão. Aí o Hélio entrega o projeto em abril, sendo que, né, mas né, vai e volta pensando todo detalhado, com todos os encaixes, uma sofisticação absurda de projeto. Mas, no meio do caminho, qual é a madeira? Qual é a madeira que vai ser usada? É a madeira da floresta, que eles estavam tirando. E aí, qual é a madeira? Tinha que fazer o cálculo. Aí o cacique falava que a madeira era leva tudo. Madeira leva tudo. O que é madeira leva tudo? Aí, cacique, fotografa a madeira, aí entrega, mostra para o... Né? Aí vai na internet, a partir daquela foto, tenta ver qual é o nome, enfim, vários movimentos. Esta obra, que eu vou mostrar agora para vocês, foi toda construída com mão de obra indígena, administração do cacique, o cacique era o engenheiro, e ele é um engenheiro, e ele fala que a própria aldeia, que é a aldeia sagrada, que é a aldeia do contato, os Yawanawás, desde os tempos imemoriais, sempre ficaram nesse território, nunca saíram, diferente de outros povos que circulavam pelo território. Os Yawanawás têm na história sempre a permanência nesse território. Toda a madeira retirada pelos próprios ribeirinhos. Então, os indígenas, além dele me contratar enquanto um escritório de arquitetura, contratar um escritório de engenharia em São Paulo, contratar um escritório de fundação, ele também emprega a comunidade do entorno, que era a comunidade que, inclusive, chamavam eles de caboclo e que também tinham preconceito, né, porque esse preconceito está em todo lugar em relação aos indígenas. Então, é uma reviravolta de contar de histórias absurda a partir de um projeto de arquitetura e de um dinheiro que chega de uma conferência da Ayahuasca. Aí a gente fez a maquete, né, do projeto, aí, de novo, crianças, né, participando, criança junto. Então, quando a gente constrói uma obra dessa com mão de obra local, essa mão de obra local, ela está com o filho do lado, ela está com o primo, com o filho de 14 anos, a criança de 10, né, que a segurança do trabalho não me escute aqui, mas está todo mundo junto. Então, de novo, é também educação. Essas crianças, lembrar do processo alucinante que foi, né, toda a construção feita pelos tios, por outras comunidades que chegaram, né, que era uma troca de saberes. Então, era isso. Isso aqui, para você ter uma ideia, na camiseta, é um desenho de um porco do mato, porque Yawanawá é esse porco do mato. Então, é a construtora Yawanawá, gente. Eles têm a construtora Yawanawá para fazer essa obra. Aqui os pilares, né, feitos com as cambotas, que aí o Hélio mostrou o desenho para o cacique lá no escritório da ITA. E aí vem o Complexo Y. O Complexo Y, ele serve, nesse momento, para receber os 400 indígenas que estavam lá para a conferência da Ayahuasca, mas, no dia seguinte, ele vira a Universidade de Saberes Ancestrais, um espaço de troca, de permanência dos saberes, que era esse um dos sonhos que a gente vinha há 14 anos pensando junto, desenvolvendo com o cacique, que era esse lugar de trocas, né? Então, está aí o Y. Aí, esse desenho que a gente ficou pensando de que forma um desenho pode ficar claro para essa comunidade, essas pessoas que nunca tiveram acesso a um desenho de arquitetura, né? De que forma a gente decupa esse desenho. A gente fez várias tentativas e não funcionou, porque o que está construindo lá não é nada do que está desenhado aqui.
inclusive. Mas é isso que a gente chama da impermanência e do desapego, acho mais do que impermanência, né? A construção era, a princípio, de 2 andares. A estrutura toda feita com madeira de 16 por 4. A construção é 5.000 metros, né, Hélio? Essa daqui, né? O Y, acho que são 5.000 metros. Eram 2 andares no meio do caminho. Acabou o dinheiro, parou a obra. Só para vocês entenderem, foi construído em 9 meses, essas obras todas. E a cobertura, o cacique chegou... o ano passado, a gente ia a cada 40 dias para lá. Aí, os 2 Tales, uma vez, foram acompanhar, que são arquitetos, engenheiros da ITA, que foram com a gente, no primeiro momento, fazer, né, o encontro das técnicas e passar, né, a forma do desenho da estrutura. Na outra vez foi só um Tales, e eu continuei voltando a cada 40 dias. Só cair aqui, calma aí. Me mexo muito. Tem que sentar, eu estou calmo. E agora? Ah, fica pequenininho aqui. Aí, essas idas também dava porrada, dava pau, porque para os construtores amazônicos, né, eles olhavam o projeto e falavam assim, não, tem muita madeira aqui, isso aqui não tem sentido, é muita madeira. E a gente, não, é para a casa ser resistente, né? A gente está suspendendo essa casa do chão, essa casa vai durar 100 anos. Quanto tempo dura essa casa que você fez? Aí ele ficava, 60. Não é 60, mas enfim. Mas aí faziam, né? Aí chegou um momento, quando acabou o dinheiro, ficou parada a obra, gente. Isso era para acontecer a conferência em janeiro. Tinha data. Passagem comprada de 400 pessoas, 32 etnias do mundo todo para chegar lá. E aí eu olhava a obra parada de setembro até novembro, ficou parada. Você ficava só retirando madeira da floresta. Aí eu falei, ferrou, agora eu perdi a mão, fiz tudo errado, isso vai virar uma ruína. Vai virar tudo ruína, porque as obras estavam tudo pela metade. Aí, de uma forma alucinante, o cacique terminou todas as obras, conseguiu mais dinheiro, né? E aí é esse o cacique, né? O Piraci Yawanawá. De novo, as crianças usando o espaço, vão usar também esse espaço, né? Aqui é a parte do refeitório, aqui é a área dos quartos e das salas de aula, uma cozinha tradicional ao fundo, aí a floresta, né, se relacionando, um lugar bem permeável, com bastante abertura. Aqui é um redale, que também é uma área de convenção, de conversas, né, uma sala mais técnica, o espaço todo permeável mesmo, né, com ventilação. E aí a gente tem o churru. Churru chama a casa cerimonial. E aí eles pediram uma casa grande, porque, tradicionalmente, a roda dentro de uma cerimônia, e a Yawanawá, ela tem que ser grande. A beleza da cerimônia é quando aquela roda cabe toda em volta do fogo. E aí eu olhei o espaço que tinha já um terreiro e deu 33 metros de espaço, de vão, né? 33 metros. Falei, vamos fazer. Aí liguei para o Hélio, de novo conversando com o Hélio, Hélio, vamos fazer uma estrutura de 33 metros, sem pilar no meio, claro, na floresta. Aí a gente começou a obra. Aqui foi o maior exercício, né? Porque ela está apoiada. Esses pilares eles têm 3,5 metros de profundidade, que, na verdade, no projeto estava 4,5 metros, com 1 metro de diâmetro, né, de fundação. Aí um dia o cacique liga e fala, eu não vou fazer 4,5 metros, estou já fazendo 3,5 metros, senão eu paro a obra. Vê com teus amigos aí se funciona, senão eu paro agora. Aí liga para todo mundo sai correndo, e a obra já atrasada e não sei o quê, virou 3,5 metros. Aí no meio do... e as questões eram todas que você imagina, né? A questão de fazer um estudo de solo, né, a 27 horas de distância, né? O tempo que isso levava, e tudo contra o tempo, tudo correndo contra o tempo. Não, é assim, foi alucinante. Mas estava aí. Aí todos os andaimes sendo feitos para subirem, né, as treliças. Aí os Tales quebrando a cabeça lá com o Zé Leandro, o empreiteiro, e o Zé Leandro também insistindo, que ele sabia fazer tudo. Tudo ele sabia fazer melhor. Inclusive, ele mostrava um churru que ele tinha feito menor do que 33 metros e que tinha muito menos material.
Aí a gente fala assim, mas o que aconteceu com o teu churru? Ah, ele torceu, a gente teve que pôr um pilar no meio. Bom, então você não sabe fazer, né, irmão? Mas ele insistia que precisava de muito menos material, né? Aí foi o churru, de 33 metros, com os pilares ainda com balanço de 4, né? Um grande templo dentro da floresta, com uma grande tecnologia feita por indígena e ribeirinha, né? Aí esse centro, um anel metálico para segurar todo o esforço das treliças. E aí o Hélio, quando ficou pronto, a gente conseguiu as fotos, né? Aí, a princípio, não tinha encaixado conforme no projeto essas treliças. Aí o Hélio, pelo amor de Deus, não tirem, não deixa tirar os andaimes e a gente vai colocar um pilar no meio. Puta que pariu. 3,5 metros de profundidade, né, da fundação, para fazer isso estar sem pilar, né? Aí eu falei para o cacique, liguei para o cacique, de jeito nenhum, isso aqui está firme. Eu falei, cacique, não, vai cair, não vai, não sei o quê. Não, está solto. Aí eles mandam uma foto sem nenhum andaime. E eu fiquei uma semana para mandar para o Hélio avisar que eles já tinham tirado o andaime. E eu, não acreditando que a gente ia ter que pôr um pilar nessa obra no final, né, nessa mandala, né, a estrutura é uma grande mandala, né, de encaixes e treliças. Gente, só para importante falar, construído na floresta amazônica, por indígenas ribeirinhos, sem maquinário, sem grua, sem nada. Mão de obra, conhecimento deles, né? E aí tem a casa modelo, que é a casa da filha do cacique, e para mim está acabando, tá? It's finished. Eu já vou mostrar no final, calma aí. Tem um filme também. Mas aí tem a casa modelo. A casa modelo, para mim, é o movimento mais de exercício mais sofisticado dentro das relações, porque, para mim, essa casa ela é um exercício, ela é um protótipo de que forma a gente pode, a partir de um módulo, replicar isso em várias outras formas de construção, tanto quanto escolas, inclusive. Eu venho recebendo cada vez mais pedidos de várias etnias, pedindo escolas para as comunidades, porque eles têm que se permanecer no território. E os filhos, não tendo escola, os pais têm que ir para a cidade. Indo para a cidade, além de se contaminar com as outras questões de uma cidade grande, de uma periferia, porque não é que eles vão para a cidade para lugares legais da cidade, eles vão para a periferia, né? Se relacionar com pessoas que já estão na periferia, que já são de outros movimentos, como do crime, das drogas, da prostituição. Então, assim, é perverso do começo ao fim. Então, poder ter uma escola num território indígena é manter floresta em pé, né? É uma oportunidade de manter os povos na floresta para eles também manterem o seu espaço, o seu território, porque casa está para além do ambiente onde eles vivem, dentro de um lugar fechado, né? Ela é o território todo. E aí o exercício foi trazer de novo um pátio, trazer um pátio para dentro da casa para circular o ar. E também trazer uma noção muito clara, muito óbvia, que os quartos, se eles estão fechados, eles não podem estar direcionados para o poente. E na lógica dos indígenas, eles, no momento do contato, eles se adequaram à arquitetura amazônica, à arquitetura do explorador, à arquitetura do opressor. Mas eles, na oca, mas a lembrança deles é que a abertura da oca, que é toda fechada de palha, é para o poente. Mas quando eles vão e colocam os quartos para o poente, que é assim que eles fazem, com a lógica, que o quarto está no poente, ninguém consegue ficar dentro. A casa que existe hoje na floresta, ninguém consegue ficar dentro, pelo calor, pela pouca ventilação. E quando a gente fez esse projeto, de uma forma muito simples, eu só falei assim, a gente vai colocar na face sul esses quartos. Cacique, na face sul não bate sol, então esse quarto vai estar fresco. Com esse pátio, a circulação vai cruzar por todos os lados, né? Vai ter entrada de ar por todos os lados e vai trazer um conforto grande dentro dessa construção. Aí aqui são os construtores do Baixinho, que é o nome do empreiteiro, Baixinho e sua gangue, uma galera ótima, que aí o projeto era todo de parafusos. Aí a gente foi lá, demarcamos a casa, pusemos os lugares dos pilares, não sei o quê, e falei, quando a gente imaginou que seriam 40 dias, em 40 dias eu volto
para a gente começar a construção, para começar a montar. Não, os caras são tão ninja, em 40 dias eles terminaram a casa tudo no prego. Não, ninjas do prego e do martelo. Saíram martelando a casa inteira, pregando a casa inteira. Em 40 dias, uma casa de 500 metros quadrados estava pronta na floresta amazônica. O Hélio recebeu as fotos, falou, nem adianta olhar para essa casa, para os talhos, assim, porque assim, tinha saído de uma grande forma dentro do projeto do que tinha sido pensado, né, a engenharia. Mas a casa está lá, a casa é uma fábrica de ventos, né, ela traz um conforto absurdo, a ventilação cruza por todos os lados. Aí eu também, todo o projeto que eu tinha feito, também acho que uns 3 ou 4 projetos para essa casa, acabou mudando tudo, porque também a questão da ventilação, a questão do sol, eu entendi um outro sol lá, né, que eu não estava entendendo. Naquela época do ano, tem um ano que o sol ele vem deitado e ele entra rasgando. Aí tem a questão da chuva, que a chuva lá é horizontal. A cacica, a mulher do cacique, né, a Putani, depois desses 40 dias que eu voltei, que a casa já estava toda pregada lá, ela estava já fechando o pátio, que ela achava que ia ser um absurdo esse pátio. Eu, não, cacica, não. Aí, uma noite sem dormir. Como eu vou explicar para a cacica que não, cacica? Porque ela falou, porque essa casa não é igual a de São Paulo. Eu falei, não, cacica, eu não posso falar. Ah, eu sei, né? Não posso falar que eu sei, tem que falar. Não, é verdade, não é em São Paulo. Mas, assim, ó, a casa de vocês tem menos beiral, né? Vocês também têm esse problema maior. Acabou de ficar pronto. É, para mim, uma grande alegria, assim, e uma grande excitação imaginar que a gente pode continuar, né, com a articulação do Bira e as possibilidades de pensar nessa unidade, né, construída, sendo replicada em escolas, com muito pouco uso de madeira. Enfim, eu queria só mostrar um vídeo rapidinho. Pode? Gravado por mim, nada de, né, assim, bem tosco, mas foi durante... Close all tabs? Vem aqui, Marcelo. Aqui. Bom, então, só para falar, foi durante a 5ª Conferência Mundial Indígena, né, no Acre, onde... Calma aí. Espera aí. Aqui. Pronto. Foi 32 povos de todo o mundo, inclusive amazônica, Chile, Peru, México, Guatemala, Egito, discutindo sobre os direitos, né, das propriedades, do uso da própria medicina. Hoje a gente tem mais de 540 patentes sobre da ayahuasca em indústrias farmacêuticas, sem consulta prévia dos indígenas. Enfim, isso é outro assunto, não preciso falar isso agora, mas... Enfim, e eles estavam lá discutindo isso. Pode? Como? O que é? Aí, o branco não podia gravar, mas eu gravei, levei bronca. Então, isso vocês não podem falar, que eu mostrei aqui. Entendeu? Se alguém falar, eu vou falar que é mentira, que vocês inventaram. Você já postou? Boa, grava agora. E aí esse foi o ritual de abertura do churru, dessa construção que a gente fez em 9 meses.
Obrigado, gente. Thank you so much, Marcello. It was really very impressive. And most of the time after the lunch break, the people are just making a small siesta. But I think that with you it was not possible. And thank you for that too. Fazer o quê? Como que é? Não percebi. Now we are over the time. Is there any questions coming? Yes, please. Come. Yeah, yes, please. Waiting for you, I wanted to say, Marcello, that what you have given to these people is first respect. And by giving them respect and also beauty, you have given them dignity. And I think that it is something really very important. We should think about that when we build. Thank you. Marcelo, eu ia perguntar qual que é o sistema de cobertura que você utilizou e como que você levou eles até a aldeia, se foi por barco, 10 horas de barco. Na verdade, foi alumínio. E uma é verde e uma é branca. A verde eles pintaram. Criação do cacique. E dentro é amarelo, não sei se você percebeu, também criação do cacique. Aí é telha de zinco mesmo. Eu estava fazendo uma articulação para conseguir a telha sanduíche, que também é muito pesada e vem de muito longe, e ficaria muito caro para comprar pela quantidade, mas traria um conforto absurdo. E tudo vem pelo rio. E ele que comprou, ele que quis. Ele começou o projeto, eu não sei se eu falei isso, né? Ele não quer palha, não queria palha. A palha tem uma questão da manutenção. O tempo, né, da palha útil é muito pouco. E a manutenção, eles não têm a cultura da manutenção, e eles deixam estragar. E quando eles deixam estragar, nesse período de 5 anos, ela vai apodrecendo toda a estrutura, né? E aí, no final, o zinco ele foi o mais leve, que gastou menos, porque é um material leve para levar. E a arquitetura e as estruturas deram conta do conforto térmico, que é a casa modelo, ela é realmente uma fábrica de ventos e de conforto, assim, da área externa para dentro, ela tem uma mudança de uns 4, 5 graus, assim, de cara, assim. Thank you very much. Is there any other question here? Then I would have a question for you. Marcello explained us in a very inspiring way the process that he had to design the building with the people. Could you explain us what is the process that you have for your own clients? Here. With my clients, and also, like, I made a church in a very poor community in Santiago, and that I didn't show. That church, like, I think I told about this. Maybe in the interview. Anyway, maybe the church is a good way to understand how I do it. It is when I was asked for doing the church, I have no idea how to do it. It was a Catholic church, so the first thing that came to my mind was how tall are the doors? What is the size of a door? And what makes a church to be a church? So for those syncretism or coincidences, a theologist came to my office to ask me for a renovation of her house. And I asked her, how do you make a church? And she said, a church is a community, so you have to know the community, and then the church will come. So I made these meetings with the community, with the representative of the community, and I asked them, I put them in circle, and the people that were coming with me, I asked them to dream their church, what they wanted. So they had many requests
that the church that I did answer all those requests. But before, we weren't going to make a new temple. It was going to be like adding to something that was existence. So I thought it's better to put all this down, because it's really, it was like a puzzle of different renovations, and there was like very difficult to make a new space there. So one of the architects that I invite to this meeting, when we went out, he told me, Kazu, we can't tear this down, because this community has built this with a lot of effort. So to tear the thing down, to do a new thing, it's something very aggressive. So when we were speaking that, I saw in the front a big lot that was like from the municipality. So I said, why don't we do it here? So a long story, the priest arranged that that place that was a community place for making like a plaza was done for the church. And it's very interesting, because the church is a community, is a communal space that allows people to encounter. And when the church was built, people felt that they were being listened. So they felt that the church was a healer. So they all the time that I went there, they told me that they were healed by cancer or other things. So it was really, people got really connected, because I work with the community, and I, as Marcelo did with the boys for the internado, for the big house. So it's the same thing. So all the time that you listen to the people and you incorporate them to the design process, and you start telling them your narrative of what you are looking at, all the narratives I told about my projects, then people gets involved. So I really think that architecture has a spiritual dimension, and I think that this way of, when you do it in the right way, architecture become a being. It's not a biological being, but it is a being. It is something that when people inhabit in this space, they are healing space. It is dialoguing with the spiritual part of the person. So that is always, so I can count tons of stories, even like my mother. She asked me for that house when she was like 76 maybe. And so somebody told me that old people need to live in their same space. So I went to her apartment and I measured all the furniture, and I did the space for the furniture that she already had. And the relation I did with the house, that was very intuitive. It wasn't like thought. As you say, I always say that it's a blink of the eye with the hand. It doesn't pass through the mind, it passes through the heart. So as the church, I draw it by hand, the circle that open and give all the space. And then I said, why don't we see if it is in our proportion? And it was our proportion in the floor plan and also in elevation. So it's has really a big intelligence. So for my mother, I did this, and then because I did this democratic open space, when my mother got into the house, she was like a formal lady, and living in the house, like liberate her of all the structures from outside, and now she is 88, and she's a super wild person. She's really fantastic, and the persons that work with her became her family, so she invites like the daughter of the person that helps in the house to go for a trip, and she is like educating lots of people just because of the space. Thank you very much, Kazu. I think we can close now. I think it was a wonderful idea from Marcelo to put you together as a duet, because there are many things which are just giving an echo in both of your work, even if they are quite different in the place where they are built and also in their scale. And when I was listening to you, I had to think about the title of my last book, the one I wrote about Anna Heringer, who was
many things in common with you, and the title of the book is Form Follows Love, and I think that for your project, it's also form is also following love. So thank you for that. Thank you very much, Obrigado. Dominique. Valeu, gente. Obrigado. Foi um prazer. You are the Obrigado, the Marcelo. one putting the seeds, Yes. no? Connecting. You are the architect. Was it okay? Did you like it? Was it okay? Bom, isso foi o primeiro dia dedicado à matéria-prima, à terra, à origem. Tudo tem um começo. E foi muito importante que a gente visse que isso acontece na América Latina, e essas narrativas também acontecem no Paquistão, também acontecem em Bangladesh, com Anna Heringer. Se tivesse recursos, eu teria convidado, acho que umas 30 pessoas, porque tem muita gente bacana fazendo coisas incríveis em cada uma dessas áreas. Faremos mais. Bom, por hoje, amanhã de manhã, nós teremos, logo cedo, uma apresentação de um filme que ficou pronto terça-feira. Ficou pronto agora, na segunda para terça-feira, que é um filme que o Ken Gokuma mandou para a gente, tem uns 20 minutos, onde ele fala um pouco da trajetória dele e como é que a madeira entrou dentro desse circuito na história dele. Kuma é uma figura especial por várias razões e curiosa por outras. Ele jamais fica mais de um dia em qualquer país. Então, por aí já dá para compreender que ele está, a cabeça dele fervilha. Em seguida, a gente vai ter esse painel com Yui e Takaharu Tezuka, que é esse casal que veio do Japão, que tem um trabalho incrível, e vão apresentar isoladamente o trabalho que eles fazem juntos. Então, é mais interessante ainda. E o Martim Hurtado, que também foi uma escolha muito particular, porque eles trabalham numa sintonia muito interessante entre Japão e Chile, de novo, né? E a Dominique vai, novamente, moderar essa palestra. Depois, a gente tem uma palestra com o Christophe e com o Nicolas, que a gente chama de Conexão Francesa. The French Connection. É grande a French Connection, a gente descobriu que tem ramificações. E esses são muito interessantes também. São duas realidades completamente diferentes. Christophe, trabalhando na França, embora numa cidade menor, não Paris, portanto, eu diria que ele tem muito mais oportunidades numa cidade pequena como Paris do que numa cidade pequena como Nancy, do que em Paris, onde você tem uma disputa por um metro quadrado caro, por uma cidade cristalizada, consolidada em todos os aspectos. E o Marcos Costa, nosso coordenador, será o moderador. E, finalmente, no final do dia, nós temos um último encontro. Como vocês podem ver, a gente passou pela terra, matéria-prima, depois por pesquisa e desenvolvimento, que é a nossa conversa de manhã. Depois a gente vai para a transição de alto para baixo carbono, como é que a gente faz isso sem perder tecnologia, sem perder cultura, sem perder a velocidade necessária para implantar esses modelos numa grande escala. E, finalmente, a gente termina com um
Günter Triffaler e o Eric Karsch, que tem um trabalho numa escala muito maior, onde a gente já começa a falar de uma industrialização mais ampla, e começa a falar de sistemas de repetição e de uma série de outros temas importantíssimos para a gente. Infelizmente, o nosso presidente da COP está, nesse momento, nas Bahamas. Nós não sabemos fazendo o quê. Bahamas é suspeito, não pode ser seríssimo. Eu espero que seja seríssimo. Mas eu vou fazer um encerramento e uma proposição para vocês no final do dia, que vocês já podem ir pensando. O que é que nós deveríamos levar para a COP? O que vocês acham que teria sido importante comunicar na COP? Nós estamos preparando um documento, a partir de uma discussão que nós tivemos durante 4 dias com esse grupo, e esse será a base do documento. Um documento que vai servir de roteiro global para os países, cidades, implantarem uma política progressiva, descrevendo claramente qual é a responsabilidade do Estado, qual é a responsabilidade da indústria, qual é a responsabilidade do público no desenvolvimento dessas políticas. Então, por hoje é só. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Guardem os seus tags com vocês, porque eles serão reutilizados amanhã. E vamos dormir torcendo para que a luz seja normal amanhã e que a gente tenha um dia normal para variar, né? Seria muito bom. Então, obrigado.